Olá amigos, eu quero voltar aqui no fazer esse vídeo fazendo uma análise sobre se existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. A gente precisa fazer a pergunta correta para ver se realmente existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Eu acho muito difícil. Por quê? Por quê? Primeiramente, a gente precisa não olhar para a teoria da relatividade de Einstein, relatividade especial, mas sim fazer a pergunta correta. Por quê? Porque nós temos a velocidade do som, a velocidade da luz. Só que a velocidade do som e a velocidade da luz, a gente consegue perceber essas duas velocidades porque elas estão nos nossos sentidos. Elas estão nos nossos sentidos. Você enxerga a luz, você ouve o som. Você ouve o som. Então existe uma fonte geradora do som. Por exemplo, a minha mão batendo, uma ação mecânica. Eu falando, é uma ação mecânica. Então são fontes geradoras da velocidade do som. Beleza. Isso está nos nossos sentidos. Portanto que a gente consegue medir a velocidade do som. E a velocidade da luz, porque você está vendo a luz aí, né? Você está vendo a luz. Existe a fonte geradora da luz, da velocidade da luz. Existe a fonte geradora da velocidade da luz. Por exemplo, o Sol. O Sol, as reações nucleares que acontecem lá no Sol, você tem a luz com a sua velocidade. Então existe a fonte geradora da velocidade do som, a fonte geradora da velocidade da luz. Por exemplo, uma tomada. Uma tomada, você apaga aqui, você fecha o quarto, né? No escuro, você vai lá, aperta o dedo na tomada, você tem a luz. Ou seja, uma ação mecânica, eu aperto o dedo na tomada, tenho uma luz, eu tenho a velocidade da luz. Então o que você percebe é que existe de fato. Por isso que a gente consegue medir a velocidade da luz e medir a velocidade do som. Por quê? Porque existem fontes geradoras da velocidade do som e da velocidade da luz. Todavia, a gente não consegue perceber uma fonte geradora de uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Então é preciso ter essa fonte geradora de uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Porque, novamente, uma velocidade maior do que a velocidade da luz, ela está escapando dos nossos sentidos, E aí, isso aqui é que justifica a prova da teoria da relatividade especial de Albert Einstein, quando ele fala que se você tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz, lá nos cálculos, lá da equação, deixa eu ver se eu pego ele aqui, só para mostrar aqui para vocês, da relatividade especial de Einstein, aqui ó, nesse caso aqui ó, tá vendo essa equação? Tá vendo essa equação aqui, ó? Essa equação, quando esse V é maior do que a velocidade da luz, se você tem uma fonte geradora, nesse caso, olhando para a teoria da relatividade do Einstein, ele fala, se existir uma velocidade maior do que a velocidade da luz, isso vai cair no domínio dos números complexos. Aí vai cair no domínio dos números complexos, e aí você tem uma situação claramente não física, Então, aí você justifica o números complexos imaginário, número imaginário puro, lá dos números complexos. Porque essa velocidade maior do que a velocidade da luz, ela está escapando dos nossos sentidos. A gente não está conseguindo enxergar isso daí. Certo? Porque não tem uma fonte geradora, a princípio, não tem uma fonte geradora que vai gerar uma velocidade maior do que a velocidade da luz, porque a gente não está conseguindo enxergar, ela está fora dos nossos sentidos. A velocidade da luz a gente consegue medir porque ela está nos nossos sentidos, você está vendo a luz. A velocidade do som, você também está conseguindo medir a velocidade do som porque ele está nos nossos sentidos. Então, o que vai justificar a matemática da teoria da relatividade especial de Albert Einstein, quando ele fala uma velocidade maior do que a velocidade da luz, nesse caso, vai cair no domínio dos números complexos,
Portanto, uma situação claramente não física. Por que uma situação claramente não física? Porque está fugindo dos nossos sentidos físicos. Você está vendo a velocidade da luz, você está vendo a luz, você está vendo o som, você está ouvindo o som, portanto, você tem a percepção da velocidade da luz. Mas essa velocidade maior do que a velocidade da luz, a gente não está conseguindo perceber isso. E aí, isso que é a prova, isso que você prova, é o efeito do cálculo da teoria da relatividade especial de Albert Einstein, quando ele fala que um objeto se ele for maior do que a velocidade da luz, esse cálculo vai cair no domínio dos números complexos, portanto você tem um número imaginário puro, logo essa situação é uma situação claramente não física. O que significa isso? Significa que escapa dos nossos sentidos, a gente não consegue perceber, certo? Então, só é possível uma velocidade maior do que a velocidade da luz se existir uma fonte geradora que gere uma velocidade maior do que a velocidade da luz, certo? Mas os cálculos lá da teoria da relatividade especial de Einstein está dizendo que não existe, porque vai cair no domínio dos números complexos, que é uma situação não física, ou seja, que realmente está fugindo dos nossos sentidos. A gente não consegue perceber essa velocidade maior do que a velocidade da luz. A gente consegue perceber a velocidade do som, consegue perceber a velocidade da luz, porque a gente está vendo, a gente está enxergando. Igual a lógica do átomo, né? A gente consegue olhar o átomo, porque a gente olhou para a estrutura da matéria e a gente pensou, essa matéria tem alguma coisa que faz ela construir. Basta você fazer a leitura do ovo. O ovo, você olha para o ovo, ele só tem uma clara e a gema, né? O ovo, né? Só que dentro dessa clara e a gema tem o que lá dentro de um ovo? Vamos olhar só para a galinha, ou o esperma do homem, olhar para o esperma do homem, vamos olhar só para o ovo, por isso que o ovo veio primeiro, porque é a partir do ovo que vai, mas dentro do ovo tem o quê? Tem o bico da galinha, as penas, a asa, o olho, essa coisa toda. Isso vale também para o esperma do homem, entendeu? Então, isso aqui que é a prova concreta, a prova mais profunda da teoria da relatividade de Albert Einstein, da teoria da relatividade especial, que fala lá da velocidade da luz, o limite, enfim. Então, isso aqui que deve ser analisado, entendeu, cara? Então isso, a princípio, os números complexos estão justificando a minha fala, porque a gente não consegue perceber, está escapando dos nossos sentidos uma fonte geradora que gera uma velocidade maior do que a velocidade da luz, entendeu? Que gera uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Porque o som a gente percebe, a luz a gente percebe, mas uma fonte maior do que a velocidade da luz, que gera uma velocidade maior do que a velocidade da luz, está escapando dos nossos sentidos. Nesse caso, o cálculo disso daí é justamente a teoria da relatividade especial de Einstein, que vai cair no domínio de um número complexo. Aí, portanto, você tem uma velocidade com o valor de um número imaginário puro. Isso é uma situação não física, Falou, abraço. Poderosa, né? Então fica aqui para essa meditação, para uma análise mais profunda sobre isso daí. Mas eu acredito que não existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Mesmo porque a velocidade da luz é uma coisa absurda. É algo gigantesco, né? Só ficar nessa análise. Falou, obrigado.